Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gênios da Matemática e hoje eu trago a resolução de um simulado. Mas antes de começarmos, eu peço que se inscreva aí no canal, beleza? E deixe seu gostei. Bom, sem mais enrolação, bora lá para as questões. Na primeira questão a gente tem o seguinte: observe abaixo a representação de parte do mapa de uma cidade planejada. Aí temos aqui a praça central, a escola, a farmácia, o posto de combustível e o posto de saúde. Bom, Mário saiu da praça central e, orientando-se por esse mapa, caminhou 4 quadras na direção oeste e depois 2 quadras na direção norte, diante do exposto acima aonde Mário parou. Bom, galera, a gente pode ter noção, né, pela roda dos ventos indicada aqui em cima, as direções norte, sul, leste e oeste. Então, bom, Mário saiu da praça central e andou 4 quadras na direção oeste, beleza? Então ele andou 1, 2, 3, 4 quadras. E logo depois 2 quadras na direção norte. Então 1, 2 quadras. Bom, diante do exposto acima, onde Mário parou, na escola. Bom, galera, essa é uma questão bem simples, beleza? Então vamos lá para a próxima. Bom, observe abaixo a representação de um prisma e sua respectiva planificação, em que as faces estão enumeradas. Então temos aqui um prisma, né? E suas faces: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, nessa planificação, os pares de faces paralelas são... Bom, gente, faces paralelas são faces que, mesmo que elas se prolongassem ao infinito para cima e para baixo, elas nunca iriam se tocar, beleza? Então, essa seta aqui ela indica que esta face é paralela à face lá de trás, ou seja, a face 1 é paralela à face 2, beleza? E bom, esta face aqui ela é paralela a esta outra face, ou seja, a face 4 é paralela à face 6, tá? E por fim, esta face de baixo ela é paralela a essa faixa de cima, ou seja, a face 5 é paralela à face 8. Bom, professor, e por que a face 3 e 7 não são paralelas? Como elas estão inclinadas, beleza? Em algum momento, quando elas se prolongassem ao longo do infinito, elas iriam se tocar. Então, elas não são faces paralelas, beleza? Então, dessa forma, a resposta correta é a letra A. 1 e 2, 4 e 6, 5 e 8. Terceira questão. A roda gigante de um parque de diversão gira em torno de um eixo. Uma volta completa corresponde a um movimento de 360 graus, beleza? E neste momento, 4 personagens estão posicionados na roda gigante, que é o loirinho, a mocinha de óculos, a mocinha de bochecha pintada e a mocinha de laço, tá? Em relação à posição indicada pela seta, ou seja, em relação ao loirinho, o personagem que está a 270 graus é... Bom, galera, para responder essa questão, eu trouxe aqui um círculo trigonométrico, beleza? E indiquei os seguintes ângulos: 0 grau, ou seja, é onde eu vou começar, beleza? Quando eu chegar aqui nesta posição, eu vou formar aqui um ângulo reto, beleza? E o ângulo reto eu sei que mede 90 graus. Quando eu chegar nessa posição logo aqui abaixo, em relação ao zero, eu vou formar um ângulo reto. E o ângulo reto eu sei que forma 180 graus, beleza? Quando eu chegar nesta posição, eu já vou ter andado, como você já deve ter percebido, né? Sempre 90 graus a mais. Então, 270 graus. Quando eu chegar aqui em cima de novo, eu vou ter andado 360 graus. Então, eu vou ter dado uma volta completa e iniciar tudo do zero de novo. Beleza? Então, em relação ao loirinho, quem é que está na posição 270? A mocinha de óculos está na 90. A mocinha da bochecha pintada está no 180. E no 270 eu vou encontrar a mocinha com laço na cabeça. Beleza? Então a resposta certa é a letra C. Quarta questão. Francisco vai capinar um terreno para a construção de uma biblioteca. Ele precisa cercar o terreno com 4 voltas de arame
para a segurança do seu trabalho. Sabendo que o terreno mede 25 metros de comprimento por 16 metros de largura, quantos metros de arame Francisco usará? Bom, galera, para resolver essa questão, a gente precisa de um terreno, né? Então aqui eu vou anotar suas medidas: 25 metros de comprimento por 16 de largura, beleza? Bom, quantos metros de arame Francisco usará se ele passar uma volta em torno de todo esse terreno? Para a gente calcular, galera, a gente vai usar o perímetro, beleza? Que é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então vemos aqui, perímetro é igual a 25 mais 16, aqui em cima mais 25 metros e aqui do lado mais 16, tá? Então 25 mais 16 mais 25 mais 16. Então o perímetro vai ser igual a 82 metros, beleza? Então quando o Francisco der uma volta ao longo de todo o terreno, ele vai gastar 82 metros de arame. Bom, e para mim saber o total de 4 voltas, eu só preciso multiplicar. Tá? Então o total de voltas vai ser igual a 4 vezes 82, que vai ser igual a 328. A gente percebe que essa resposta não está aqui nas opções, né? Então logo, se isso fosse uma prova, o professor teria que anular a questão. Então vamos lá para a próxima questão. Quinta questão. Uma parede de uma escola com formato retangular tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, minha parede com 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. A diretora quer pintá-la usando 2 cores de tinta acrílica. A cinza será utilizada ao longo de todo o seu comprimento, mas até a altura de 2 metros. O resto da parede será pintado com tinta branca. A medida da área em metros quadrados a ser pintada de branco é 3, 4, 6 ou 8. Bom, galera, como essa questão mexe com área, vamos calcular logo a área total dessa parede. Bom, como ela é um retângulo, a gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura, beleza? Então, a área do retângulo, a área total, eu chamei de AT, né? É igual a base vezes altura. A área total vai ser igual 4, que é o comprimento, vezes 3, que é a altura. Então a área total vai ser igual a 12 metros. Beleza? Bom, voltando aqui à questão. A cinza será utilizada ao longo de todo o seu comprimento, beleza? Mas até 2 metros de altura, tá? Então, galera, vamos calcular a área, né, dessa parede cinza. Então, da mesma forma, a área da cinza vai ser igual a base vezes a altura. A área da cinza vai ser igual a 4, né, que é a minha base, vezes a minha altura, que de 3 passa a ser 2. Tá? Então, a área da cinza vai ser igual a 4 vezes 2, 8 metros quadrados. Bom, pessoal, agora pensa comigo. Se eu pegar toda essa área total e subtrair essa área cinza, eu vou ficar apenas com minha área branca, tá? Então a minha área branca vai ser igual à área total menos a área cinza. A área branca vai ser igual a 12 menos 8 e eu vou ter que, por fim, né, minha área branca vai ser igual a 4 metros quadrados. Logo, resposta correta, letra B, 4. Vamos lá para a próxima questão. Sexta questão. Uma substância estava armazenada em um recipiente no formato de um paralelepípedo retângulo e ocupava toda a capacidade desse recipiente. Essa substância foi completamente transferida para um recipiente de formato cilíndrico. As medidas internas desses dois recipientes estão indicadas no desenho abaixo. Então a gente tem aqui o paralelepípedo retângulo, beleza? Com as medidas de 3, 2 e 4 metros e um cilindro com raio 2 e altura igual a 5. Ele fala o seguinte: considere π igual a 3,14. Qual é a capacidade máxima restante desse cilindro após a transferência dessa substância? Bom, galera, para a gente calcular essa questão, vai ser da seguinte forma: a gente calcula o volume do paralelepípedo e depois calcula o volume do cilindro, beleza? Para mim saber a capacidade máxima restante do cilindro,
eu vou pegar o volume do cilindro e subtrair do volume do paralelepípedo, beleza? Então vamos lá fazer isso na prática. Bom, galera, vamos calcular agora o volume do paralelepípedo. Então a gente tem o volume do paralelepípedo é igual a 3 vezes 2 vezes 4. Bom, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24, beleza? Então o volume do paralelepípedo é 24 metros cúbicos. Bom, galera, e o volume do cilindro? O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h, onde π, né, a questão diz que é para me considerar igual a 3,14, beleza? Vezes o raio, que ele indica aqui na questão, que é 2 metros, vezes minha altura, que é 5. Bom, o volume do cilindro é igual a 3,14 vezes, vou resolver a primeira potência, 4 vezes 5. O volume do cilindro é igual a 3,14 vezes 4, que é igual a 12,56, vezes 5, que vai ser igual a 62,8 metros cúbicos. Bom, e como eu havia falado antes, para a gente saber a capacidade máxima restante, basta a gente subtrair o volume do cilindro do volume do paralelepípedo. Então essa capacidade restante vai ser igual a VC menos VP. Logo vai ser igual a 62,8 menos 24. Logo a capacidade restante vai ser igual a 38,8 metros cúbicos. Beleza? Resposta certa aí, letra A. Próxima questão. Sétima questão. Bom, galera, os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia em 1896. Dessa data em diante, os Jogos aconteceram de 4 em 4 anos, regularmente. A reta numérica abaixo representa a linha do tempo indicando os nomes dos países onde e quando foram realizados os Jogos abaixo. A Grécia, né, em 1896, França em 1900 e daí por diante. Bom, de acordo com essa representação, em que anos foram realizados os Jogos Olímpicos nos Estados Unidos e na Suécia? Bom, galera, essa questão é bem simples, né? Bem simples. Primeiro a gente sabe que a França, ela antecede os Estados Unidos, né? Então, para mim saber em que ano foi os Estados Unidos, basta pegar 1900 e somar com 4, beleza? Então, 1900 mais 4, 1904. E como a Inglaterra antecede a Suécia, e na Inglaterra foi em 1908, basta pegar 1908 e somar com 4, que vai ser igual a 1912. Beleza? Então, a resposta certa aí seria a letra B, 1904 e 1912. Questão bem simples. Vamos lá para a próxima. Oitava questão. Na reta numérica abaixo estão destacados os pontos X e Y. Beleza? Então aqui eu tenho X e Y. Os pontos X e Y correspondem respectivamente aos números. E aí temos nossas seguintes opções. Bom, galera, vamos primeiro aqui estudar essa reta. Bom, do 0 ao 50 a gente tem 1, 2, 3, 4. Logo, eu sei que para cada pontinho vai variar 10, tá? Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. À direita do zero positivo, à esquerda do zero negativo, beleza? Então, 10, 0, né? Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. E logo aqui seria no x, menos 60, tá? Mas como eu sei que do menos 50 até x varia menos 10, então eu pego x é igual a menos 50 menos 10, que seria igual a menos 60. Bom, aqui eu poderia fazer da mesma forma. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Beleza? Só que, como o y antecede os 100, então basta pegar y igual a 100 menos 10. Y seria igual a 90. Então, essa é uma questão bem simples, beleza? Então, y seria igual a menos 90. Beleza? Então, resposta certa. Não coloquei, né? Mas resposta certa, letra A. Nona questão.
O gráfico abaixo mostra como a temperatura média no estado do Rio de Janeiro variou durante 50 horas seguidas. Registros desse tipo são comumente obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Beleza? Então, segundo o gráfico acima, a temperatura mínima registrada nesse período foi de... Bom, galera, essa é uma questão, né, de análise de gráfico. Ele quer saber onde o gráfico chegou ao mínimo, né? Lá embaixo. Então, se a gente for analisar, ele desce aqui, ele sobe, ele desce aqui de novo, né? E a gente sabe que aqui é o pico, né? Aliás, aqui é o mínimo, a mínima temperatura. Então, se a gente for analisar, né? Tá mais ou menos aqui, beleza? E entre 14 e 16 eu vou ter o 15, tá? Então, a resposta correta para essa questão é 15 graus. É apenas uma questão de análise de gráfico. Vamos lá para a próxima. 10ª questão. Bom, uma fábrica produziu o mesmo número de peças em 4 meses e resolveu avaliar sua produção nesse período. Os quadros abaixo representam o faturamento mensal e o custo dessa fábrica. Beleza? Então aqui eu tenho nesse gráfico eu tenho faturamento em mil reais, né? Em maio, 150 mil, em junho, 200 mil, em julho, 100 mil, em agosto, 250 mil. E aqui eu tenho um custo mensal também, né, em R$ 1.000. Maio, 60 mil, junho, 120 mil, julho, 30 mil e agosto, 175 mil. Sabendo que faturamento é a quantidade arrecadada com as vendas e custo é a despesa que deve ser debitada do faturamento para se obter o lucro ou prejuízo, então podemos afirmar que o mês em que a fábrica obteve maior lucro foi... Bom, galera, para a gente calcular o lucro de cada mês, a gente vai simplesmente pegar o valor do faturamento do mês e subtrair o valor do custo, beleza? Então, maio teve um lucro, maio, né? Lucro igual faturamento menos custo, né? Eu fiz uma formulazinha aqui de L igual a F menos C, beleza? Então L vai ser igual a 150, que foi meu faturamento, menos 60, que foi meu custo. Então em maio eu tive um lucro de R$ 90 mil. E dessa forma com todos os outros meses, beleza? Faturamento menos custo. Em junho, R$ 80 mil de lucro. Julho, faturamento menos custo, 100 mil menos 30 mil, 70 mil reais de lucro. Em agosto, faturamento menos custo, 250 mil menos 175 mil, 75 mil reais de lucro. E por fim, se a gente for analisar, maio vai ser o mês com maior lucro dessa empresa, beleza? Então a resposta certa aí, letra A. Bom, galera, agora vamos aqui para um desafio, tá? Bom, antes de eu responder esse desafio, eu peço que você pause o vídeo e tente responder aí de casa, beleza? No final você confere a resposta. Bora lá. Devagar se vai longe. Um caracol está no fundo de um poço de 20 metros de profundidade. Seu objetivo é sair do poço. Durante o dia, ele consegue subir 5 metros, mas à noite ele desliza 4 metros para baixo. Em quantos dias o caracol levará para atingir o topo do poço? Bom, galera, então essa é uma questão de desafio, né? Então vamos pensar. Bom, sabendo que o caracol sobe 5 metros e desliza 4, né? Logo ao final de cada dia ele subirá apenas 1 metro, beleza? Apenas 1 metro. Então, no final do 15º dia, ele terá subido 15 metros, beleza? Até aí tudo bem. Só que dessa forma, no 16º dia, né? Já tendo subido 15 metros, o caracol subirá mais 5 metros e logo ele alcançará 20 metros, assim conseguindo sair do fundo do poço. Então, galera, essa é a lógica da questão. O caracol ele subirá em 16 dias. Bom, essa questão ela confunde um pouco, porque a partir do momento que eu sei, né, que ele sobe 1 metro por dia, então a mente humana ela já pensa, então em 20 metros ele chegará, em 20 dias ele chegará lá no topo do poço. Mas não, galera.
no 16º dia, né, ele já teria subido 15 metros no 15º, e ele subiria mais 5 metros, então alcançaria 20 metros e assim conseguindo sair do fundo do poço. Beleza? Então aqui no final a gente tem um gabarito, tá? A quarta questão, ela tá anulada porque não tem a opção, tá? E é isso, galera. Obrigado aí pela presença, por assistir o nosso vídeo. Não esquece de sair sem deixar o like, tá? E se inscrever no canal. E é nóis, tamo junto.